Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando nosso podcast aqui, Entrando na Força. Entrando na Força é o nome do nosso podcast que a gente escolheu com muito carinho, exatamente porque o objetivo de nós estarmos aqui hoje é levar um pouquinho dessa força do xamanismo para todos vocês. Eu espero que todos estejam acompanhando bem, podendo ver bem. Eu estou fazendo o teste aqui, na verdade, a gente não é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então, a gente está fazendo alguns testes para ver se está funcionando e está tudo ok, já está sendo transmitido. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Luciano Inácio, aqui do Instituto Xamânico São Miguel Arcanjo, né? E nós estamos praticando xamanismo há mais de 12 anos. E hoje a gente vai estar contando um pouquinho exatamente da história do Instituto Xamânico São Miguel. E nós estamos, já que é o primeiro podcast que a gente está fazendo, então nós temos uma convidada muito especial. Eu, na verdade, vou fazer esse podcast e pretendo fazer ele por muito tempo. Se Deus quiser e se der certo, se o povo realmente gostar, a gente vai fazer com todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, obviamente, até porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso, mas eu gostaria, desde já, dar as boas-vindas a todos e também vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a minha esposa, né, a madrinha do Instituto Xamânico São Miguel. Eu sou o padrinho desse instituto e nós estamos recebendo ela com muito carinho. Então, seja muito bem-vinda, Verinha. Boa noite a todos. Como o Luciano falou, madrinha do Instituto, Verinha, Vera Nilce Boscato, meu nome, mas todos me chamam de Verinha ou de madrinha, que é o jeito carinhoso dentro do xamanismo. A partir do momento que você é consagrado com as medicinas xamânicas, você passa a chamar os líderes do instituto, da casa, aonde você foi pela primeira vez, de padrinho ou de madrinha. Então, madrinha é o jeito carinhoso que as pessoas que quando vêm aqui me chamam. Exatamente. E bem feliz por estar aqui essa noite, nesse primeiro momento, como o Luciano falou, né, de transmissão ao vivo, mas estamos abertos para contar um pouquinho da nossa história dentro do xamanismo, um pouquinho da história do Instituto Xamânico São Miguel Arcanjo. Verdade. Então, a gente vai começar exatamente por essa parte, né? Nós sabemos que todos os institutos, eles têm exatamente uma história. E nós estamos aqui exatamente para contar um pouquinho dessa história. Como eu falei, me chamo Luciano. E há 12 anos atrás, nós estávamos ainda procurando, buscando uma ajuda espiritual, uma ajuda em que eu pudesse conseguir uma cura, alcançar uma cura que eu estava precisando muito. E foi esse o motivo que nos levou a buscar o xamanismo. E inclusive na época, né, a gente foi convidado pelo nosso primo, pelo Diego Aldori, e que muitos do nosso instituto já ouviram falar sobre ele, alguns já conhecem, inclusive, né? E foi ele que nos convidou, né? Convidou sabendo do problema que eu tinha. Eu tinha eu digo tinha porque hoje eu me sinto curado, né? Mas dependência química foi exatamente o que me levou a procurar o xamanismo, e foi um convite que a gente recebeu do nosso primo exatamente com o objetivo de trazer essa cura para mim, né? Até porque eu estava numa condição muito difícil, já estava buscando essa cura, né? E conhecemos o xamanismo dessa forma. Na época era um céu, né? Um céu ligado a Nossa Senhora da Conceição, ao padrinho Gideon, que tinha várias igrejas no Brasil inteiro, e foi exatamente através de uma igreja dele que nós conhecemos o xamanismo, né? Então, inclusive, né, Verinha,
Quando você foi a primeira vez, você também se sentiu meio estranho. Como é que foi esse primeiro contato? Eu já vou contar da minha também, mas como é que foi o primeiro contato do xamanismo para você? O meu primeiro contato foi com muito medo. Eu fui no intuito de estar acompanhando o Luciano para a busca realmente dessa cura dele. Mas eu não sabia, nem sequer poderia imaginar o que é que estava me esperando dali em diante, depois daquele primeiro dia, da primeira vez que eu tive o contato com as medicinas. A transformação grandiosa que aconteceu. Mas eu fui com muito medo, sim, com muita insegurança, por não ter conhecimento específico do que era e nem por saber o que era que eu ia encontrar lá. Desde a roupa na qual eu fui vestida, já fui sendo trocada de roupa no primeiro momento que eu cheguei lá. Como assim trocada de roupa? Porque dentro do xamanismo as mulheres usam saia longa, usam roupas, a gente aprende a realmente... O xamanismo universalista usa essas roupas, né? Sim, o xamanismo universalista, que é aquele que nós trabalhamos, Exatamente. aquele no qual a gente cultua, aquele no qual a gente vive diariamente. Ele transmite para nós uma forma de amor próprio, principalmente para nós mulheres. E eu fui com uma saia não muito longa, claro, até o joelho, mas logo que cheguei lá, uma das mulheres que estavam auxiliando, que hoje nós chamamos de guardiãs da casa, que são as pessoas, as mulheres que auxiliam nós, ou os guardiões, os homens que auxiliam nós, pediu para mim acompanhar ela para vestir uma saia mais longa. E lógico, eu não perguntei nem o porquê, nada, mas simplesmente acatei a ordem dela e foi da forma que eu me senti muito bem, porque todas as mulheres que estavam lá estavam de saia longa. Sim, de fato. E a partir daquele dia passou a acontecer uma transformação muito grande na minha vida. Grandiosíssima. Lógico que recebi a primeira medicina e que foi a única da noite, que foi a medicina do chá, da ayahuasca. Exato. Que naquele céu era o único que era servida, a única medicina. Sim. E depois, com o tempo que nós fomos conhecendo outras medicinas dentro da linha xamânica, é que eu comecei a sentir uma transformação muito grande na minha vida. Maravilha. Então, realmente o xamanismo, como nós entendemos ele, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu vou falar um pouquinho como foi a primeira vez para mim. Né? Como eu já disse, eu fui convidado pelo meu primo, ele já estava há 6 meses me convidando e realmente a gente sentia um certo receio, como a maioria de vocês deve ter sentido também na primeira vez que vocês consagraram, né? Então, a gente sentia um certo medo porque a gente não tinha a menor ideia do que se tratava, né? Como é que era, como é que não era. E há 12 anos ainda, existia também algumas pessoas falando muito mal sobre a medicina, como existe até hoje, né? E um dos objetivos exatamente de nós estarmos aqui é desmistificar essa má interpretação que existe do xamanismo, né? Então cheguei lá com bastante na verdade eu não lembro exatamente de ter muito medo assim de consagrar, mas eu tinha muita esperança de que aquilo iria me trazer realmente uma cura exatamente para aquilo que eu estava buscando, né? Que nós estávamos buscando para a minha vida, né? Então, eu tinha muita esperança. Eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha uma camiseta com um bolsinho do lado, eu era fumante, fumava há 17 anos, né? E meu primo logo tirou o cigarro do meu bolso, botou dentro do carro, e eu disse, não vai ser fácil esse negócio, né? Eu tinha olhado do lado da igreja ali, tinha um lugarzinho, eu pensei, vou poder fumar ali, né? E não, dentro de qualquer instituto xamânico, de qualquer linha que a gente conhece, né? Seja o xamanismo universalista, que é o que nós praticamos, seja
do próprio Santo Daime, que é um dos precursores, né, na verdade, é o precursor do xamanismo no Brasil, e da Barquinha, o DV, a gente, pelo conhecimento que a gente tem, nenhum dos institutos xamânicos, inclusive o nosso, é permitido nem portar cigarro, nem qualquer tipo de droga, nem bebida alcoólica, né? Então, chegando lá, meu primo tirou a carteira de cigarro do meu bolso, deixou no carro e disse, você não vai precisar disso aqui, né? E realmente a gente não precisou, eu não precisei disso, né? A gente participou do ritual de noite inteira, o primeiro ritual nosso, e foi simplesmente maravilhoso, né? A primeira vez que eu consagrei assim, eu lembro que foi uma experiência muito transformadora para a minha vida, já no primeiro ritual. E no quarto ritual, eu já consegui parar de fumar, né? Que foi uma vitória incrível já para mim, né? Então, eu já tinha alcançado alguma coisa que foi muito especial. E, obviamente, dentro do xamanismo, a gente conhece bem, né? A gente sabe como funciona e sabe que nenhuma dessas curas, elas vêm do nada, né? Elas vêm como uma vivência muito forte. Inclusive, essa minha cura do cigarro, né? Do tabagismo, veio com uma vivência muito forte, né? Então, o xamanismo ele funciona dessa forma, né? Todas as vivências que nós temos com a medicina da ayahuasca, né? Ela nos traz um conhecimento muito grande, né? E é exatamente assim que a gente passa a gente muda a nossa forma de ver as coisas, muda o nosso comportamento, né? Os nossos hábitos. Sim, exatamente. A nossa forma de viver é uma transformação total perante a sociedade também. A visão de mundo é diferente, é totalmente uma visão de mundo com mais amor, com mais retidão, com a busca de uma cura e de uma transformação maior interior de cada um de nós. Para mim, o xamanismo, desde o primeiro dia que eu fui, que eu busquei isso e que depois a gente não conseguiu mais tirar das nossas vidas, tanto que hoje estamos aqui com esse centro, com esse instituto montado, foi uma transformação da água para o vinho a minha vida. Primeira, porque eu aprendi a visualizar e deslumbrar a parte espiritual. Aprendi a conhecer a minha alma. Aprendi a sentir quem eu sou. Aprendi a ter um propósito na vida. Aprendi a sentir amor. Aprendi a olhar o próximo e perceber e respeitar cada um do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. O xamanismo universalista é isso, é tudo isso. É Deus, é Nossa Senhora, é São Miguel Arcanjo, é Buda, é Shiva, é Oxalá, é tudo isso. Verdade. Realmente o xamanismo universalista ele consegue agregar todas essas sabedorias, todas essas energias positivas de todas as religiões que existem, né? Todas as crenças. Exato. Por isso que se chama universalista, né? Xamanismo universalista. Inclusive, atualmente o xamanismo não é visto como uma religião, né? Ele é mais visto como uma doutrina, como uma prática ancestral de cura alternativa, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a história do nosso instituto. Com certeza, você se lembra muito bem como foi o nosso início, né? O nosso início foi assim, a gente começou a consagrar e depois daquilo a gente começou a participar com bastante ênfase, né? Nós não perdíamos nenhum ritual, cada 15 dias nós íamos, sempre participando e começamos, né, a agregar bastante conhecimento. Então o padrinho na época nos convidou exatamente para a gente ser
o que nós chamamos de guardião, dentro da linha do Céu Nossa Senhora da Conceição, eles chamavam de fiscais, né? Então, trabalhadores da casa. Começamos a trabalhar, ajudando, e depois de um certo tempo, houve alguns desentendimentos entre o padrinho, o nosso padrinho aqui de Concórdia e o padrinho Gideon, né? E acabou fechando as igrejas aqui, todas, tinha 3 igrejas aqui do Céu Nossa Senhora da Conceição, acabaram fechando as 3. E nós começamos a consagrar por alguns meses com o nosso irmão Somense, lembra? Lembro muito. Começamos a consagrar com ele, e aí nós começamos a fazer alguns rituais lá no sítio da Dona Lourdes, que é minha mãe, né? Aliás, um beijo, mamãe, se estiver assistindo. E aí, depois disso, a gente resolveu ir visitar o Instituto Xamânico. Nós fomos apresentados pelo padrinho, que era nosso padrinho aqui, padrinho Antônio. Verdade, Fomos bem lembrado. apresentados e fomos levados até o Instituto Porto União da Vitória, do padrinho Enio e da madrinha Janice. Sim, verdade. Então, foi o padrinho Antônio daqui que nos levou para participar de uma cerimônia lá, que foi através dele, e que temos muita gratidão por ele também. Sim, com certeza. Que foi da casa Nos do trouxe céu daqui, muito conhecimento, né? e que nos apresentou o Instituto Porto União da Vitória. Exatamente. Instituto esse no qual nós passamos durante 6 anos, quase 7 anos, indo cada 15 dias nas cerimônias. Íamos no início no sábado e depois fomos convidados também para sermos fiscais, lá também chamavam de fiscais. Se chamava de fiscal da casa. E aí saíamos depois do nosso trabalho daqui, porque hoje eu também tenho meu trabalho fixo, o Luciano tem o trabalho dele fixo também, e saíamos do nosso trabalho daqui, íamos direto até o Instituto Porto União da Vitória para participar das cerimônias internas, que eram dos fiscais, na sexta-feira à noite, e no sábado nas cerimônias abertas. E ali nós começamos a trabalhar logo depois bastante com eles e termos formações específicas. Verdade. Para que nós pudéssemos abrir essa nossa casa de hoje. Eu na verdade só não estava recordando que tinha sido o Antônio que tinha nos apresentado exatamente ao Instituto Xamânico Porto União da Vitória, do nosso padrinho Enio e da madrinha Janice. Mas obviamente eu lembro que a gente começou a frequentar, né, a casa lá em Porto União, assim como a Verinha falou, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque o padrinho Enio, ele tem uma firmeza, ele tem uma quantidade, um conhecimento tão avançado dentro do xamanismo que é algo difícil às vezes até de acompanhar, né? De tão incrivelmente um conhecimento apurado, um conhecimento extremamente apurado mesmo dentro do xamanismo, né? E aprendemos muito, como você bem disse, a gente começou a fazer alguns cursos e aí recebemos um chamado, né? Recebemos um chamado. Para mim e para quem conhece bem o xamanismo, sabe o que é esse chamado que a gente acaba recebendo da nossa rainha da floresta, que é o ser ayahuasca, né? Inclusive o nosso mestre Irineu, em outros podcasts a gente vai falar sobre cada uma das vertentes do xamanismo, mas hoje vamos falar mais do nosso instituto, para que vocês conheçam um pouquinho o nosso trabalho, né? Mas na época do mestre Irineu era bem diferente, né? Ele criou, na verdade, uma congregação, né? E criou o Santo Daime, na verdade, né? A gente vai falar sobre essa história em outra oportunidade. Mas depois disso houve muitas vertentes que surgiram, inclusive a União do Vegetal, a própria Barquinha, né? O Céu Nossa Senhora da Conceição, e depois começaram a se difundir muitas outras casas, né? Muitas pessoas começaram a servir a ayahuasca, né? Inclusive esse é um assunto para um podcast inteiro, né? Como é que funciona esse processo e tal. Mas para nós foi assim.
A gente sentiu esse chamado através da ligação direta com a nossa rainha, ela conversando com nós e dizendo que nós deveríamos seguir esse caminho. Inclusive relutamos muito, né, porque eu recebi esse chamado e você recebeu esse chamado praticamente no mesmo ritual, né? Sim. E nós relutamos muito porque nós sempre achamos que nós não estávamos preparados. E de vez em quando a gente ainda acha que não está preparado. Até que chegou o momento no qual uma outra madrinha muito querida, que é a madrinha Elisa, nos falou. Elisa, Padrinho Léo. O momento chegou. Não importa se tem espaço ou se não tem espaço para começar a servir essas medicinas. Para começar a expandir o propósito no qual nós temos, que é o propósito do amor e da cura, que é o propósito do auxiliar o irmão, do ajudar o irmão, do fazer o bem para o outro. Quando eu falo em irmão, é a outra pessoa, porque dentro do xamanismo nós temos o carinho realmente de chamar as pessoas de irmão ou de irmã, porque perante Deus somos todos irmãs e todas irmãs. É por isso que também eu aprendi a ter o respeito com o outro, e foi dentro desse caminho. Foi dentro desse caminho que abriu a questão espiritual, no qual eu estava totalmente fechada. Fechada, acreditando que Deus existia somente como uma imagem. Mas hoje eu sei que Deus está em todo lugar. Deus está presente no ar, na água, no fogo, em todo a presença viva. Deus está presente na Pachamama, nossa terra. Então Deus está presente no alimento, Deus está presente em qualquer espaço nosso, em qualquer momento da nossa vida. Deus sou eu. A partir do momento que eu faço o bem e que eu explano o amor com as pessoas e para as pessoas, eu estou sendo ou fazendo um pouquinho de Deus. Então, esse caminho me ensinou muito. E foi nesse momento que essa madrinha Elisa, muito querida também, que hoje tem um espaço também em Porto União da Vitória, e o padrinho Léo, né? Tem esse lugar, e ela disse que agora é o momento. Então fomos nós na busca de um espaço para começar a servir as medicinas sagradas. Qual seria esse espaço? Aonde seria esse espaço? Em que lugar? Porque para a gente servir a essas medicinas sagradas, para que nós possamos trabalhar o xamanismo realmente de raiz, um xamanismo de fonte, no qual a gente se sinta bem e com liberdade, teria que ser um espaço mais no meio da natureza, um espaço onde não tem muita movimentação de pessoas, um espaço onde a gente pode se encontrar com o nosso eu interior, um espaço fora do mundo cotidiano, Sim, na verdade. Sim. É bem melhor a gente fazer. Na verdade, o próprio xamanismo, ele nos chama para a gente seguir em direção à natureza, né? Entrar em harmonia com a natureza. Então, quanto mais retirado o espaço, melhor. Porém, existem outras correntes, por exemplo, o próprio Santo Daime, que faz as suas cerimônias dentro da cidade, Sim. que é o xamanismo urbano, né? Que foi, na verdade, iniciado pelo nosso mestre Irineu, através se não me engano, o círculo esotérico que ele participava, né? Ele começou a difundir o xamanismo, na verdade, de uma forma bem diferente que os índios, por exemplo, fazem, né? Mas a gente procura trazer essa ancestralidade para a nossa ritualística também com essa reconexão com a natureza, né? Por isso que a gente buscou construir o nosso instituto aqui. E continuando a falar um pouquinho da nossa história, né, da nossa caminhada dentro do xamanismo, então
estando lá com o nosso querido padrinho Enio, que não gosta muito que a gente chame de mestre, né? Mas ele foi o nosso mestre em muitos momentos, porque nos ensinou muito, juntamente com o padrinho Léo e a madrinha Elisa, né? Então, assim, o amor, o carinho, a quantidade de ensinamento que nós recebemos deles, das pessoas deles, teve um papel muito importante na nossa caminhada, e esse conhecimento, esse amor que eles transmitiram para nós, nós procuramos disseminar também aqui no nosso instituto, né? Obviamente que a maior parte do conhecimento e das vivências que nós tivemos foi a nossa rainha que nos ofertou, né? Que ensina com mais ênfase, né? Uma das coisas que nós aprendemos, né? Exatamente nesse caminho, caminhando junto com o padrinho Enio, com o padrinho Léo e a madrinha Elisa, que foi bastante tempo, né? Foi que não eram eles que nos curavam, não eram eles os pajés, né? E isso eles nos deixaram sempre muito bem claro. E quem ensina, quem cura, quem realmente faz todo o trabalho de elevação são as medicinas. E isso nós trazemos até hoje e procuramos repassar para todas as pessoas, para que ninguém se sinta impelido a olhar para nós como mestre, olhar para nós como pajé, porque nós não somos. São as medicinas com as nossas permissões, né? Nós temos que nos dar esta permissão, nos dar esta abertura para que a medicina chegue até nós. Porque não basta simplesmente consagrar a medicina e ela faz. Eu preciso querer, eu preciso estar aberta. Sim. Eu preciso estar liberta para isso. Eu preciso querer uma transformação. Eu preciso querer crescer espiritualmente. Eu preciso ter coragem realmente para que essa transformação ocorra dentro de cada um de nós. Porque as aprovações vêm e são diariamente chegando até nós, elas chegam até nós diariamente, aprovações nas quais você se pergunta, será que o que você está fazendo é o certo? Você é tão diferente de todos? Você age totalmente diferente no qual a maioria das pessoas age? E isso é o correto? Sim, hoje eu posso dizer que é o correto, porque é a forma que eu me sinto bem de viver. E o nosso instituto hoje está aqui firmado já há 5 anos, mas fazem 3 que está nessa casa. Estamos indo para 6 anos agora. Mas fazem 3, vão fazer 3 anos que nós estamos aqui na nossa casa, que é aqui em Linha Unidos, Arabutã. Na cidade de Arabutã, muito próximo de Concórdia, né? Fica entre Concórdia e Ceará. Onde nós compramos essas terras e construímos com muito esforço esse espaço. Assim, com todo o nosso grupo de guardiões que nos auxilia diariamente. Quando a gente fala diariamente, não é o auxílio braçal realmente que a gente recebe, mas sim o auxílio de motivação, um auxílio de amor, de companheirismo, de irmandade, que todos estamos juntos por um mesmo propósito. Então isso é muito grandioso, é algo maior do que alguém possa imaginar o que acontece e as curas e a forma de transformação de vida que acontece com a pessoa que realmente se entrega quando entra aqui dentro dessa casa, decidida a receber as medicinas da floresta. Quando eu falo nas medicinas da floresta, porque nós servimos então a ayahuasca, né, que é o daime, isso, que é o chá, que muitos dizem assim, eu vou lá tomar o chá. Esse é o sacramento. O sacramento principal, na verdade, né, do xamanismo é exatamente a ayahuasca, né? Exatamente. E daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada dessas medicinas, né? Mas antes disso, eu gostaria de continuar falando um pouquinho exatamente da história que nos trouxe até aqui, né?
Então nós continuamos consagrando lá com o padrinho Enio, com o padrinho Léo e a madrinha Elisa, com a madrinha Genice, aprendendo muito. Fizemos alguns cursos, inclusive, para a gente poder trabalhar, na verdade, ter um instituto xamânico, né, e poder administrar um instituto e aprender, na verdade, algumas coisas que os dirigentes, os coordenadores, os padrinhos, madrinha e padrinho têm que ter alguns conhecimentos específicos para poder coordenar uma casa como essa, né? E acho que o ensinamento mais importante que nós tivemos, que nos preparou para poder estarmos aqui à frente desse instituto hoje, o que foi mais importante para mim não foi só o conhecimento, mas sim o amor e a benevolência, a entrega, né? A entrega do amor em mim mesmo e o amor a todos os irmãos e irmãs que vêm nos procurar, né? Então isso é a coisa que mais marcou para mim, né? É a coisa mais importante para mim dentro desse conhecimento, que me fez aceitar a incumbência de me tornar um padrinho, né, aqui desse instituto. Então, seguindo esse conhecimento todo, nós resolvemos abrir o nosso instituto e começamos, acho que foi um ano antes, a gente começou a montar a documentação, né? Porque uma coisa que nós não admitíamos na época é fazer um ritual aberto, né? Onde a gente podia receber pessoas que viessem de fora e não só convidados, né, para consagrar, como existem muitos grupos que consagram somente com convidados, né, sem abrir ao público geral. Mas nós não admitíamos fazer um ritual sequer sem ter a documentação, sem ter o CNPJ, ou seja, isso para nós foi muito importante. Por quê? Porque dentro da legislação, e eu tenho estudado bastante a legislação, inclusive com o padrinho Enio, tem alguns grupos que a gente tem, um grupo, na verdade, só de padrinhos, né? Eu converso bastante com os padrinhos sobre isso. Dentro da legislação brasileira, não é permitido fazer rituais xamânicos com o uso da ayahuasca sem ter a documentação correta. Isso é lei, na verdade é lei. Existem muitos institutos que estão fazendo sem isso. Ok, talvez eles tenham tão boas intenções como nós, e nós temos realmente muito boas intenções, porque o objetivo é levar a oportunidade das pessoas se curarem, né? Então, talvez eles tenham tão boa intenção quanto nós, e talvez façam um trabalho até melhor que nós. Isso, está tudo certo. E está tudo bem, está tudo certo, não tem problema algum. Nós não somos contra isso, não estamos aqui para julgar ninguém. Nós só fizemos dessa forma porque foi assim que nós aprendemos. Foi assim que nós aprendemos, já foi inclusive no curso, né, que a gente fez, que de forma alguma nós poderíamos servir as medicinas sem ter o CNPJ. E isso juridicamente é muito importante, né? Então, seguindo as leis do nosso país. E, primeiro, a ayahuasca é permitido o uso somente com fins religiosos, né? Dentro do Instituto Xamânico, como nós aprendemos a trabalhar, nós fazemos dessa forma. Se o teu padrinho faz diferente, se o teu padrinho, de repente, usa outras substâncias, nós não estamos aqui para julgar. Mas dentro do que nós conhecemos, como xamanismo, ayahuasca, cachimbo sagrado, que é tabaco orgânico, o rapé, que é uma medicina muito sagrada indígena, né, muito poderosa, e a sananga, que também é permitido fazer uso, tá? Nenhuma outra substância. Outras terapias que a gente trabalha também. Mas aí sem medicina, né? Exatamente. Medicinas são absolutamente só essas, e todas as pessoas que frequentam nossa casa podem testificar sobre isso, porque aqui não se permite nem cigarro, né? Bebida alcoólica de forma alguma, dentro do nosso espaço, que começa lá no portão a 200 metros daqui, não existe possibilidade alguma. E se você estiver portando qualquer um dessas substâncias, se for substância lícita, como bebida alcoólica ou cigarro, nós vamos pedir para você guardar no carro, trancar e dar a chave para nós, que no final do ritual a gente devolve.
Se for uma substância ilícita, você não pode nem estar aqui no nosso espaço, portando. E se nós soubermos, imediatamente nós vamos pedir para você ir embora ou jogar fora, jogar no vaso, entregar para nós dar um fim, queimar. Mas preferencialmente, já aconteceu isso uma vez, a única vez que eu soube que tinha uma pessoa portando droga no início, não tinha começado a ritualística ainda, eu pedi para ele ir embora, né? Lembra muito bem, nós não citamos nome, obviamente, mas imediatamente pedimos para esse senhor ir para casa e voltar num outro momento em que ele estivesse pelo menos 3 dias sem fazer uso. Continuando sobre a história do nosso instituto, já vamos passar para outro assunto, mas terminamos então, continuando, nós abrimos o nosso instituto lá na Casa do Lago, que foi lá em Engenho Velho, né? Foi o primeiro ritual que a gente fez, tinha 20 pessoas, inclusive alguns dos nossos guardiões hoje, que são as pessoas que trabalham conosco aqui, né? Estavam presentes nesse ritual. Demos início e desde então começamos a fazer um ritual por mês. O nosso irmão, né? Renato Frank, que nos auxiliou muito também, terapeuta querido. Exatamente. Estava lá nos Pessoal, aqui está muito frio, tá? Nós estamos aqui em Arabutã, Santa Catarina. Tem alguns lugares aí por perto que nevou e eu tenho bastante alergia, então peço perdão, tenho que usar o meu papel. Vou mudar a tela para vocês não verem. Mas o Renato Frank foi um dos irmãos que nos auxiliou no início, né? Sim. E ainda é um parceirão, um terapeuta muito querido. Uma pessoa incrível, né? Que nos auxiliou muito nesse caminho. Incrível. E nos ajuda até hoje com tudo isso, porque dentro do xamanismo abre um leque muito grande para as terapias. As terapias naturais, como o reiki, a yoga, o yoga, outras massagens, enfim, são inúmeras as terapias nas quais a constelação familiar abre esse leque dentro do xamanismo, né? Então, várias pessoas que chegaram até nós e que ainda estão também, que são terapeutas, que nos auxiliam. Mas lá na Casa do Lago, como o Luciano estava falando, ficamos por pouco tempo lá, até nós decidirmos sair de lá, e até pelo fato que o espaço estava ficando pequeno e não tínhamos mais como ficar até lá. Aí mudamos a nossa residência também, voltamos a morar aqui pertinho do Instituto, que é onde a gente sempre morou. Eu nasci aqui, que é no distrito, no bairro hoje de Santo Antônio, próximo à cidade de Concórdia. Fui criada aqui e a gente mora ali, que é bem pertinho aqui do nosso instituto. Sim, e fica 4 quilômetros. Encontramos outro lugar alugado também, onde ficamos 2 anos. Lá nós pagávamos muito caro para fazer cada ritual, né? Um aluguel bem caro. Bem caro. Que foi no Verde Lago. Aqui bem próximo. Bem próximo. Um barracão assim enorme. O lugar é muito bonito. Mesmo assim nós conseguíamos servir as sagradas medicinas, porque o nosso propósito tinha que seguir. Aliás, fato muito curioso, né, Verinha? Que naquela época, como nós não tínhamos o nosso próprio espaço, nós guardávamos todas as coisas que a gente usa no ritual, todos os panos, todo o nosso altar, né, que a gente montava tudo. A gente guardava num quartinho, tínhamos uma carretinha, caminhonete, carregava tudo na sexta-feira, lembra? Chegávamos bem cedinho no espaço, aí começávamos a fazer a limpeza energética, lembra? Pegava o cachimbo sagrado, começava a apitar, passava incenso, lembra? Antes dos nossos guardiões chegarem, a gente já tinha limpado todo o espaço. E depois começava a organizar tudo. Levava 3 horas para organizar tudo e outras tantas para depois tirar de manhã cedo, né? Era um trabalhão. E lá nós passamos algumas situações bem interessantes. Muita chuva, alagava tudo, tinha correição de formiga, lembra? Mas tudo valeu a pena para hoje a gente estar aqui nesse espaço sagrado,
que aí nós conseguimos comprar esse terreno e com muito custo, muita ajuda a grande maioria dos guardiões que hoje são nossos já nos ajudavam Sim, a montar, a cavar, a abrir a primeira estrada no meio do mato, porque construímos isso aqui, verdade. era mato, Boas muito lembranças, mato, né? Muito boas né? lembranças. Porque a gente estava ainda fazendo os rituais lá, tínhamos comprado o terreno aqui, mas nós não tinha dinheiro ainda, não tinha de onde tirar o dinheiro para poder construir. Então nós ficamos ainda quanto tempo? Um ano ainda? É por aí, ó. Depois de comprar o terreno, a gente ficou mais um ano ainda fazendo rituais lá no terreno alugado, né? No local alugado. E aí, exatamente como a velhinha estava falando, junto com os nossos guardiões, víamos para cá com facão, foice, abrindo tudo, né? Depois que a gente fez uma terraplanagem, depois que a gente começou a estruturar tudo, eu desenhei esse espaço aqui, acho que umas 10 vezes eu desenhei, né? Puxamos a luz, água, poço artesiano que não tinha nada. Isso mesmo, aliás, Poço Artesiano também deu um trabalhão, e aí começamos a construir a nossa igreja. Hoje a nossa igreja tem 365 metros, só na parte interna, tem a fogueira no meio, né? Maravilhosa, né? Nossa igreja é maravilhosa, por quê? Porque tudo que a gente construiu aqui foi pensando exatamente em fazer os rituais. Então, o local da limpeza, né, por cima é coberto, tem banheiro grande, tem área tem um refeitório, 100 metros quadrados só de refeitório, né? Então, chegamos até aqui onde nós estamos hoje, com muita gratidão, né? E nos sentimos muito honrados, né, por estarmos aqui, porque realmente foi uma batalha muito grande, foi bastante sofrido para a gente chegar até aqui, e agora que estamos aqui, às vezes também é um pouquinho sofrido, né, velhinha? Sim, não deixa de ser. Às vezes é um pouquinho sofrido também. Por quê? Porque a gente tem o nosso trabalho no dia a dia, onde a gente trabalha 8 horas, depois eu chego em casa, vou fazer os tambores, né? Na Xamandrum, fabrico os tambores, a velhinha me ajuda muito lá. Em dias como hoje, assim, é bem difícil, porque hoje está muito frio. Obviamente que você não consegue ver daí, né? Mas a previsão é que essa madrugada deva chegar o quê? 0 graus. Não sei. Um ritual, inclusive o ritual próximo que nós vamos ter, agora sábado, né, no dia 20, vai ser de tarde, exatamente por causa do frio. E ó, é de tremer mesmo. Mas Aqui tem tá. uma fogueira que aquece. É verdade, a nossa fogueirinha ela faz milagre, né? Que aliás é um Quatro elementos. dos 4 elementos, dos itens principais dentro do xamanismo, né? Xamanismo como nós conhecemos sem fogueira não existe, né? Então nós agradecemos a cada uma das pessoas que nos ajudaram a erguer essa igreja, né? E que ainda nos ajudam. Sim, ainda nos ajudam. Agradecemos e honramos a espiritualidade que está sempre com nós, junto com um propósito firmado de cura e de amor ao próximo, de auxílio ao próximo. Exatamente. Então, a espiritualidade está sempre com a gente. E agora chegando aqui, eu fico pensando assim, o que realmente nos motiva para estarmos, para continuar esse nosso trabalho. Eu vou falar do que realmente me motiva, né? Eu, desde o início, procurei o xamanismo, como eu já falei, para me livrar do vício, né, da droga que eu fazia uso na época. Graças a Deus, hoje já fazem quase 10 anos que não faço mais uso de nenhuma substância. Já fazem, né? 10 anos. Já fazem 10 anos. E, claro, conhecimento, elevação, tudo isso que a gente recebe dentro do xamanismo é maravilhoso. Nos dá essa energia, nos deixa mais fortes fisicamente, psicologicamente, né? Então nos traz uma força emocional muito grande para poder exatamente enfrentar e vencer todos os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente não se torna nenhum guru, nem uma pessoa especial, nem mais, nem menos do que qualquer outra pessoa que não faz parte do xamanismo. Nós não somos melhores do que eles por causa disso. E não nos sentimos assim.
mas nós nos sentimos mais capacitados para enfrentar qualquer tipo de problema que possa aparecer na nossa vida. Inclusive, fisicamente, nos sentimos muito fortalecidos, né? As medicinas nos trazem uma Energia. imunidade muito grande, né? Inclusive, até eu cheguei a comentar com algumas pessoas, nós realmente vemos isso nas pessoas, né? A gente vê que as pessoas pegam bem menos doenças, até gripe, né? A gente pega menos, né? É muito raro a gente pegar uma gripe, muito raro, por causa que a ayahuasca nos dá uma imunidade superior, realmente, nos traz uma imunidade muito grande. Então, o que me motiva é exatamente dar a oportunidade para as pessoas receberem essas mesmas curas, esse mesmo conhecimento, essa mesma firmeza dentro do caminho, né? Essa elevação que eu recebo em cada ritual, dar a oportunidade para as pessoas terem isso dessa mesma forma, com honra, com respeito, num local seguro e muito bem firmado, não só fisicamente, mas no astral. Fisicamente, por nós obedecermos todas as leis, por nós termos inclusive até alvará, né, de funcionamento, nós temos liberação dos bombeiros, tudo certinho, porque a gente gosta dessas coisas, de estar dentro da lei, de fazer tudo certinho. Mas também dentro da lei que nós entendemos como a mais pura e mais verdadeira lei espiritual, que é o amor, né? O amor ao próximo, o amor a si mesmo e respeitando cada uma das pessoas como elas são. O que me motiva a continuar dentro do xamanismo é isso. E você, minha convidada especial de hoje? O que me motiva e o que me motivou foi porque eu descobri a luz que existe dentro de mim. Descobri um ser divino. Descobri uma Veranilce que eu não sabia que existia. E quando eu passei a descobrir e sentir isso, fez cada vez mais com que eu pudesse fazer com que outras pessoas tivessem essa oportunidade de também descobrir, de também sentir mais a questão do amor, a questão da luz interior, de saber o que é a luz que a gente tem dentro de nós, de poder sentir o ser divino que habita dentro de cada um. Então, isso é que me motiva e que me motivou. É poder fazer e trazer mais e mais pessoas, principalmente as mulheres, de fazer com que as mulheres possam sentir vontade de viver e um viver prazeroso diariamente, já que somos nós as portadoras da vida aqui nesse plano, né? Somos o portal que traz a vida para o plano terreno. Então, como eu me transformei numa pessoa totalmente diferente, mais forte, mais segura, independente, esse caminho eu também quero e continuo e estou fazendo com que outras mulheres também sintam isso. A libertação do sagrado feminino, mas trazendo junto o sagrado masculino de uma forma de equilíbrio, podendo ter dentro de uma balança de equilíbrio os valores tanto do masculino como do feminino, trazendo uma igualdade de gêneros, respeitando cada um o seu espaço, respeitando cada um o seu patamar de evolução, seja ela espiritual ou seja ela física mesmo, ou propósito de vida. Então, é isso que me motiva. Os motivos maiores são esses que me motiva a cada dia, por mais cansada que eu esteja, por mais às vezes não é desanimada, mas um pouco cansada realmente, com o corpo físico,
por estar também exercendo uma outra função de extrema responsabilidade, essa função nossa de padrinho e de madrinha também é extrema responsabilidade. Sim, de Porque fato. todas as pessoas que nós recebemos aqui, nós temos a responsabilidade de, com o auxílio e com a parte de retidão e de primeiramente patamar superior com a medicina, deixar com que essas pessoas saiam daqui melhores. Que elas entram e que elas saiam daqui melhores da forma como elas chegaram. Ou que elas saiam daqui pelo menos com vontade de retornar. Seja no próximo ritual, seja na próxima cerimônia, que é melhor do que ritual, porque alguns acham que ritual soa um pouco forte esse nome, mas é uma cerimônia. Na verdade, isso foi uma forma que as pessoas vêm falando desde o início, né? Mas cerimônia, ritual é a mesma coisa, né? Encontro. E uma coisa que me chama a atenção, eu peço com licença para falar, para complementar, na verdade, a sua fala, mas em relação a essa forma de se referir aos rituais, aos encontros, às cerimônias, a gente às vezes toma um certo cuidado em relação a isso, para que algumas pessoas não se sintam desconfortáveis, né, para que elas não entendam errado. Mas uma coisa que o xamanismo me ensinou lá desde o início é que eu não preciso defender o xamanismo. Eu não preciso realmente dizer para vocês que o xamanismo é uma coisa boa, eu não preciso fazer isso, porque o próprio xamanismo se defende, né? Existem alguns casos muito raros no Brasil, onde algumas pessoas tomaram ayahuasca e não se sentiram muito bem, ou já tinham um caso de psicose e isso não foi relatado na hora de fazer o ritual, que aliás nós fazemos isso sempre, né? Nós temos uma ficha da anamnese para todas as pessoas que vêm frequentar a nossa casa e elas têm que preencher e nós pedimos que elas sejam totalmente honestas quando vão responder, né? Pode acontecer de uma pessoa ter um caso de surto psicótico, já ter vivenciado isso algumas vezes e não relatar na hora da anamnese. Então, nós procuramos sempre tomar um cuidado muito especial em relação a isso, mas eu estou falando isso exatamente porque me veio, né, na verdade, essa compreensão, essa fala agora, em que nós não precisamos defender o xamanismo, né? Mas está tudo certo. Bom, seguindo aqui ao que nós nos programamos para falar hoje, na verdade, né? Então, nós já falamos bastante de como nós entendemos o xamanismo, né? O que é o xamanismo para nós. E vamos falar um pouquinho sobre as medicinas, o que são as medicinas, porque como esse é o nosso primeiro podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E provavelmente nos outros podcasts a gente vai abordar outros assuntos, né? Ou mais específico sobre cada medicina, onde a gente fala as medicinas que nós temos aqui. Exato, por exemplo, nós usamos ayahuasca, que é exatamente o chá, o mesmo chá do Santo Daime, um chá que é usado pela UDV, a UDV chama de Oasca, o Santo Daime chama de Daime, e todos eles usam o mesmo chá, né? Os índios, por exemplo, o pajé que vem servir aqui dia 10, né, vem fazer um ritual conosco dia 10, aliás, deixamos o convite para todos, né, quem sentir de participar. É um ritual muito especial, né, onde vem realmente a ancestralidade que trouxe essas medicinas para nós, né. Então eles chamam de Nishpan, né, Nishpan. Então é a mesma medicina. E a ayahuasca ela é feita de duas substâncias, uma folha chamada chacrona, né, o Psychotria viridis, que é o nome científico, e um cipó, que é o jagube, ou também conhecido como Banisteriopsis api, né, cientificamente falando. Essas duas plantas, unidas da maneira correta, feitas da maneira correta, vão resultar no chá que nós chamamos de ayahuasca, que tem inclusive uma substância psicoativa muito, muito poderosa, que é o DMT, dimetiltriptamina.
Essa substância, ela tem um poder, né, muito, muito especial, né, como o próprio Pajé fala, né, a tecnologia da floresta. Então, a ayahuasca, ela contém dentro dela, desse chá, esse potente psicoativo que é o DMT, que só vai poder agir porque existem algumas outras substâncias, como armina, armalina, que são algumas substâncias presentes no jagube, que vão nos dar a possibilidade de sentir o efeito do DMT no nosso corpo, né? Então, essa é a ayahuasca, né? Feita com muito amor, com muito respeito, né? As pessoas, exatamente, nós inclusive participamos de alguns feitios, né? Do próprio pessoal do Santo Daime, né? E também com o Padrinho Enio, né? Então é um momento muito especial, um momento onde você vai produzir a ayahuasca, porque nesse momento você tem que estar com a sua mente, o seu corpo, né? Conectados com a divindade, até porque o chá da ayahuasca ele é conhecido como enteógeno, ele é um enteógeno, enteos, como diz nosso querido mestre Wilson Gonzaga, né? Enteos, nós nos conectamos com a divindade às quais nós acreditamos através dessas medicinas, né? Outra medicina muito, muito, muito poderosa, né, é o rapé. Ele é feito com tabaco e outras ervas, né, e é uma medicina muito, muito forte. É uma medicina que, inclusive, a nossa querida convidada de hoje, a nossa madrinha Vera Nilce, Verinha, conhece muito bem o rapé, né? Sim, conheço muito bem. É uma energia incrivelmente linda, limpa e poderosa, a medicina do rapé. Inclusive os nossos chais índios passam essa medicina durante toda a cerimônia, né? E é uma medicina na qual ela é soprada nas narinas. E quem pode fazer isso? Nós, homens brancos que passamos essas medicinas, passamos por um estudo dessa medicina antes de poder ser um aplicador de rapé. Passamos por um estudo no qual a gente fica os primeiros 7 dias comendo somente o aipim ou o arroz sem sal, tomando água e se auto-aplicando essa medicina durante 3 ou mais vezes por dia. Isso é uma exigência básica para a pessoa que vai ser um aplicador, né? Um aplicador, para você poder entender, para você poder sentir essa medicina, conhecer realmente como ela é, conhecer a força dela, conhecer a energia dessa medicina, conhecer o tipo de rapé que você vai poder estar aplicando. E se eu for participar de um ritual xamânico aqui no Instituto São Miguel, eu sou obrigado a tomar rapé? Não. A única medicina que você não pode fazer a cerimônia sem experimentar ou sem receber é o chá, é a ayahuasca. O rapé você não é obrigado a tomar, o cachimbo sagrado você não é obrigado a fazer, você pode participar da roda quando é feito, mas você não é obrigado, não precisa. A sananga que a gente serve, que é o colírio, né, xamânico, também não é obrigado. Então, a única medicina realmente é o chá, a ayahuasca, que ela é obrigada realmente para você poder fazer parte, para você ficar durante a cerimônia. Se você vem até a cerimônia, você vai fazer uso da ayahuasca, né? Exatamente. Não existe espectador nas ritualísticas, né? Não tem como você vir fazer parte na forma com que nós trabalhamos. De repente, em outras casas, eles façam diferente e está tudo certo, né? Nós somos responsáveis por esse instituto, né? E apenas por esse. Então, tudo que é feito em qualquer outro instituto xamânico, nós não nos responsabilizamos, obviamente, né? Mas aqui na nossa casa nós fazemos dessa forma. Se você for participar, no mínimo o chá você vai ter que tomar, né? E a primeira dose, porque depois é servido mais algumas doses, que não é obrigatório também, né? Inclusive, eu tenho filho de menor,
né? Eu tenho filho de menor de 18 anos e quero trazer para o ritual. Posso trazer? Ele pode vir sozinho? Sozinho não, ele só pode vir acompanhado pelos pais ou uma pessoa que seja responsável legal, juntamente com uma autorização registrada em cartório, para poder estar recebendo a medicina. E também acima de 10 anos que pode estar recebendo essa medicina aqui dentro do nosso instituto, a não ser que seja casos diferenciados, como o nosso netinho ou de outros aí guardiões, e os pais trazem. estão junto, os pais que fazem, assim como nós temos também filho de outros guardiões, né? Sim. Que consagram, que são de menor, mas eles se fazem presente juntamente com os pais, e os pais que fazem a passagem dessa medicina para essa criança. Mas se vier aqui de menor, sem ter isso que eu acabei de citar, nós não servimos as medicinas, muito menos o rapé, principalmente o rapé. Então, a gente não passa essa medicina a não ser por autorização realmente, como já foi citada anteriormente, né? Então, é totalmente seguro, precisa ser seguro e precisa ter uma orientação e um acompanhamento de adultos responsáveis devidamente legalizados. Exatamente. Isso é muito importante porque as pessoas às vezes perguntam, né? E a gente tem que deixar isso muito bem claro. A gente faz dessa forma porque isso também está dentro das normas para participar de rituais xamânicos, né? Muito bem, então essas já falamos sobre cada uma das medicinas, né? Eu acho que aqui seria interessante nós contarmos alguma história que nos aconteceu durante a nossa trajetória, uma história curiosa. Você lembra de alguma história para partilhar com a gente, que seja algo que foi realmente curioso e ou que lhe trouxe uma grande sabedoria, ou que foi um divisor de águas dentro da sua caminhada, dentro do xamanismo? Você lembra de algum momento, uma história assim que seja mais especial? Todo o ritual é muito especial, mas com certeza deve ter algum que fez uma grande diferença na tua vida. Uma das que fez a grande diferença na minha vida e das que fizeram eu realmente acreditar nesse caminho foi o meu crescimento espiritual através de um encontro e de uma visão, não, mas de uma encontro, sim, até outro plano com a minha mãe. Esse encontro aconteceu porque no meu quarto ritual já, primeiro porque eu não entendia o que era a passagem, ou hoje todo mundo, a grande maioria fala a morte, né? O que é a morte? O que acontece com uma pessoa quando morre? Não é uma grande curiosidade que todos têm? Com certeza. Eu sempre tive porque eu não aceitava a morte da minha mãe. Eu não aceitava a passagem dela para o outro plano. Eu não entendia o que é que tinha acontecido. Afinal de contas, ela tinha morrido. Ela tinha ido. Mas e aí agora acabou tudo? Eu não vou mais me encontrar com minha mãe. Eu não vou mais sentir ela. Eu não vou mais poder dar um abraço nela fisicamente. Eu não vou mais poder conversar com minha mãe, já que ela sempre foi tão minha amiga, ajudou tanto a eu ser a pessoa que hoje eu sou, a me transformar numa mulher, uma mulher forte, e que foi através do exemplo dela. E foi então numa experiência dessa, porque o chá nos deixa entre o plano espiritual e o plano físico. E numa dessas experiências, no meu quarto ritual, eu tive esse encontro com a minha mãe, que foi muito forte. A energia, essa força que a gente chama, eu entrei nessa força muito forte. Esse chá, a ayahuasca me deixou desta forma e eu fui até minha mãe, ou melhor, a minha mãe chegou até mim.
É claro que pode ser um pouquinho assustador, ou de repente quem esteja ouvindo que não conhece esse caminho, ou que de repente tem curiosidade em conhecer, pode pensar assim: eu acredito que isso não seja real, que jamais vai acontecer, mas pode acreditar, aconteceu. Aconteceu comigo, eu tive um encontro com ela, no qual ela me mostrou o que é o plano espiritual, o que é a passagem deste plano para o outro plano, o que é a morte. E no qual ela me disse: Vera, querida, para de chorar. Você não precisa mais ir no cemitério, porque eu ia praticamente toda semana no cemitério, porque eu achava que ela estivesse ali. E eu fico um pouco emocionada por falar nisso, porque quando foi o encontro que ela teve comigo, que ela me pegou no colo e ela me disse: não precisa mais você ir lá no cemitério, porque eu não estou lá. O que está lá é o meu corpo físico, no qual a sociedade ou o homem realmente tem como regra, né? Colocar, depositar, porque precisa ter um lugar para ser colocado, né? Se não está cremado, precisa estar no lugar. Verdade. Mas eu não estou lá. Eu estou aqui. Eu estou no plano espiritual. Eu estou nessa cidade linda que você está vendo. Eu já me curei, porque minha mãe teve um aneurisma cerebral, no qual ela passou por uma cirurgia bem séria e ela paralisou o lado oposto do aneurisma depois da cirurgia. E ela durou mais 18 dias depois que ela voltou do hospital, mas ela morreu de infarto. Mas ela subindo para outro plano, ela passou primeiro por um hospital. No hospital, aonde ela foi curada realmente do aneurisma dela, ela disse: eu tô bem, eu não sinto mais dor de cabeça. Aquelas dores que eu sentia, que eu tive que fazer minha cirurgia, eu não tenho mais. Eu tô bem, Vera. Fique bem, fique tranquila. A mãe tá num lugar que a mãe não precisa mais trabalhar do jeito que a mãe trabalhava. A mãe tá num lugar aonde que eu já me encontrei com o nono, porque a gente chamava de nono os nossos avós, né? Eu já me encontrei com a nona e a gente tá todo mundo bem aqui. E hoje eu estou bem. Olha para isso. E ela me mostrou. Ela me mostrou o plano espiritual. Então, eu fico um pouquinho emotiva. Isso é muito forte. Porque foi muito forte para mim. Foi muito forte. E eu não queria sair de lá nunca mais, da onde eu estava, da onde ela me levou. Porque ela me levou de volta para o colo dela, ela me levou de volta para o calor, para o aconchego de mãe. E ela me mostrou o que é a passagem, o que é sair desse plano e ir para o outro, que aqui fica o corpo, mas a nossa alma permanece viva. Por isso que esse caminho me mostrou a encontrar minha alma. Me mostrou a ver quem realmente eu sou e por que eu tô aqui. E que foi o que ela disse. Que lugar bonito que você tá. Inclusive ela já me visitou aqui no nosso espaço, dando os parabéns pelo lugar e pelo trabalho bonito que a gente está fazendo. E hoje eu aprendi a acessar ela. Aprendi a acessar meu pai, que já está no outro plano também. Aprendi a acessar minha irmã, o meu sobrinho. Aprendi a entender que todos nós estamos aqui fazendo uma passagem. O plano terreno é uma passagem. E por isso que eu precisei ter um propósito de vida para seguir nesse plano terreno. Para quando eu possa ir, quando eu vou para o plano superior, eu esteja com missão cumprida aqui. E a minha mãe também disse isso. Ela disse: Vera, eu cumpri minha missão ali. Por isso que eu cheguei aqui no outro plano. Mas fique bem, porque eu estou bem. E quando você precisa de mim, é só me chamar. Afetivamente estarei contigo. A alma minha vai estar contigo. O meu pensamento não está ligado ao seu, mas a minha alma continua ligada. Então eu aprendi a entender o plano superior. Foi uma experiência assim
incrivelmente linda, fortíssima, maravilhosa. Foi uma experiência única. Eu só tive aquele momento com ela? Não, eu já tive outros. Eu já tive outros momentos assim com meu pai também. Por isso hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente da morte. Muitas pessoas dizem assim, você é fria. Não, eu não sou fria. Eu sou realista dentro daquilo que eu aprendi com esse caminho espiritual, que eu preciso ser e fazer tudo o que há de bom aqui e agora. Não adianta depois. Depois o meu corpo físico fica e minha alma permanece fazendo e continuando pelo caminho no qual eu escolhi. E se foi um propósito de amor e de cura com os outros, com os irmãos, eu vou continuar. Então, por isso, esse caminho me ensinou a ser diferente, a me transformar. E essa experiência foi única para mim. Que maravilha. Porque foi a primeira na qual eu realmente senti que estava viva, que estava aqui, nesse plano terreno. Que fantástico. E que maravilhoso nós termos uma ferramenta como essa, né? Essa ferramenta fantástica que é exatamente a nossa ayahuasca. E é um dos motivos, esse tipo de relato, é exatamente um dos motivos que nos impulsiona cada vez mais para a gente continuar nesse caminho, nessa jornada, propiciando para todos os irmãos também terem esse tipo de experiência e poderem romper essa barreira que às vezes as pessoas têm em relação, por exemplo, ao desencarne, né? Que é exatamente esse teu relato. Eu também trago, né, uma experiência muito, na verdade é assim, eu não vou poder relatar aqui todas as experiências mais fortes que eu já tive, né? Mas uma delas foi exatamente em relação a isso que você mesmo acabou de dizer. Por quê? Porque foi em relação ao desencarne também, né? Eu, por muitos e muitos anos, enquanto estava consagrando, eu pedia para a rainha da floresta, que ao ser a ayahuasca, né, que nos dá a força. Aliás, quando se fala de força, é o efeito que nós temos da ayahuasca e das medicinas, né? A força de cada uma das medicinas é diferente, mas normalmente força nós nos referimos à força da ayahuasca, né? Então, nesse dia em que eu estava me referindo, quando eu tive esse processo que eu vou relatar agora, a força estava realmente muito forte. E, aliás, voltando ao que eu estava falando, eu acabei me perdendo um pouco na fala, mas eu estava dizendo que por muitos e muitos anos eu pedi, né, para a rainha, para a força da ayahuasca, que me mostrasse o mundo espiritual. Né? Eu tinha essa curiosidade, porque muito se fala dentro do espiritismo, muito se fala em várias igrejas diferentes, em várias religiões diferentes, fala-se sobre esse momento em que todos nós vamos ter que passar um dia, né? E existe uma grande curiosidade, né? E eu também tinha essa curiosidade, inclusive o meu despertar espiritual foi dentro de um terreiro de Umbanda lá em Florianópolis, onde eu comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico, né, dentro desse terreiro e durante um ano comecei, né, e eu tinha uma grande dúvida em relação a esse desencarne, se simplesmente acabava, se existe ou não um mundo espiritual. E por muito tempo eu me ajoelhei diante de um altar parecido com esse nosso altar que nós temos aqui, e pedia, na verdade, né, para a força que me mostrasse o mundo espiritual. E um certo dia, num ritual lá no Padrinho Enio, foi o ritual, inclusive o primeiro ritual que nós participamos com o Ari de Maria, né, um grande rezador xamânico que nós conhecemos. E nesse ritual eu tive um processo muito, muito intenso e realmente fui para o mundo espiritual. Né? Não é nada natural, não é normal uma pessoa ter um desmaio
durante a ritualística. Isso não é normal acontecer nos rituais. Mas naquele dia aconteceu comigo, né? Eu tive um pequeno desmaio, onde eu tive todo um processo fora do meu corpo, e aí eu pude vislumbrar e conhecer realmente o mundo espiritual, exatamente como ele é. E uma das primeiras coisas que eu consigo me lembrar foi que eu falei para mim mesmo: nossa, eu estou fora do meu corpo, mas eu não morri. Então realmente o mundo espiritual existe, né? A partir desse dia eu não tive mais dúvida nenhuma de que isso é verdade, e depois disso eu tive outras vivências também com esse mesmo processo, né, de sair do corpo, de ter uma presença lúcida dentro do mundo espiritual, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida em relação ao mundo espiritual, eu sugiro que você pesquise sobre EQM, experiências de quase morte, aqui mesmo no YouTube, não no meu canal, mas no YouTube mesmo você pode procurar, que existe bastante material sobre isso e desmistifica completamente esse mundo espiritual que algumas pessoas acham que não existe, né? Mas na verdade existe sim, é tão real quanto esse plano, e é maravilhoso, né? Então, para nós encerrarmos o nosso podcast de hoje, primeiramente dizendo que eu estou particularmente muito feliz, me sentindo muito agradecido por estar iniciando esse trabalho, que nós pretendemos continuar por muito tempo, enquanto nos for possível, né? Peço desculpas que a gente está aqui, né, num trabalho inicial, então as nossas câmeras não são as melhores possíveis, mas nós estamos trabalhando, né, exatamente para que a gente possa oferecer um melhor para todos vocês, né? Não é mesmo? Sim, com certeza. E então a gente agradece muito pela participação de todos vocês, pela presença de vocês aqui. Eu sei que nós estamos no início, então provavelmente deve ter poucas pessoas nos assistindo por enquanto. Vamos deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube, para que as pessoas possam também visitar. E para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre o xamanismo, né, querem conhecer algumas histórias peculiares, daqui a pouco a gente vai estar convidando algumas pessoas bastante influentes dentro do xamanismo brasileiro, né? Teremos a participação de pajés em algum momento também, né? Então, o objetivo é levar um pouquinho mais de conhecimento a todos vocês, para que a gente conheça exatamente o que é esse trabalho do xamanismo, né? E como é que isso tudo realmente tem impactado na vida das pessoas, porque o objetivo principal do xamanismo é exatamente trazer elevação, trazer entendimento sobre esse tipo de assunto, como é o desencarne, né, o plano espiritual, e por exemplo, as curas que nós podemos ter através das medicinas, curas físicas mesmo e espirituais, que muitas pessoas têm vivenciado. E peço licença, não vou nem fechar a câmera, porque quem participa do xamanismo sabe que assoar o nariz durante o ritual é a coisa mais comum do mundo. Até porque o nosso querido rapézito curador, né, quem toma um rapé sabe muito bem como é que é isso. Eu tenho alergia ao frio, então, e hoje está muito frio e está tudo certo. Então, seguindo com o nosso encerramento, muita gratidão mesmo, 12 anos participando do xamanismo, todas as curas e conhecimentos que nós já adquirimos através do xamanismo. Eu mesmo sou uma pessoa totalmente diferente, né? Curada em muitos sentidos, sim, né? Só o fato de eu nunca mais ter usado nenhum tipo de substância ilícita há mais de 10 anos, por causa do xamanismo, isso para mim já valeu a minha vida inteira, porque isso mudou completamente a minha vida, né? Com certeza, se não tivesse acontecido isso, eu nem teria mais do lado de você, que é
a minha companheira especial, e que eu me sinto muito, muito grato de você estar aqui hoje, nesse nosso primeiro podcast, né? Então vamos encerrando. Passo a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa. Somente agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre tudo isso que é o sentido que faz para a nossa vida o xamanismo. E boa noite a todos vocês. Um grande abraço fraterno para todos que estão nos assistindo. E até o próximo. É isso aí, pessoal. Agradecemos mesmo de coração. E, obviamente, nós temos muitos e muitos assuntos para falar, mas eu até ficaria muito mais hoje mesmo, mas está tão frio que eu não estou mais nem sentindo o dedo das mãos, né? Sentindo mais os dedos das mãos, de tão frio que está hoje aqui. Então, a gente vai encerrando por aqui, com essa gratidão imensa, desejando que você possa ter aprendido alguma coisa hoje conosco. E qualquer dúvida que você tiver, nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo os nossos contatos, o site do Instituto, né? O convite para o ritual de sábado. O convite já para o ritual de sábado e para todos os rituais que a gente faz, que também são sempre divulgados dentro do nosso Facebook, dentro do nosso site do Instituto. A gente sempre está descrevendo ali, deixando ali descrito os nossos próximos rituais. Então, deixamos o convite para todos que sentirem, e quem vier, de onde vier, que venha em paz. Não é mesmo, Verinha? Arro! Arro!